Gravar nesse computador. Projetar. Então, vamos atentar a algumas características da excreção. Então, excreção, moçadinha. Vamos lá. Sistema excretor humano. Então, é o seguinte. Secreção e excreção. Excreção é o que você normalmente está eliminando. É uma substância que está em excesso no corpo, né? Ou necessariamente não faz parte ou precisa ser eliminado. CO2, por exemplo, é uma excreção, né? Amônio, ureia, ácido úrico, todos os elementos aí neles presentes. E secreção, ela pode ser usada também, né, nesse assunto. Mas normalmente a secreção é alguma coisa que o seu corpo produziu com uma finalidade, né? Por exemplo, leite materno. Ele é uma secreção, né? Ele não é uma excreção, não é uma substância que você está eliminando porque ele está sendo indesejado no corpo. Agora, urina. Urina é uma excreção, mas ela pode ser uma secreção também, porque você entendeu? Então não fica entrando nesse mérito, não. Tá? Resumindo, assim, secreção, seu corpo produziu por uma função. Excreção, ele produziu, né? Ele está eliminando alguma coisa que está em excesso. Muitos alimentos que nós ingerimos, por exemplo, eles têm uma tolerância, um grau de absorção, né? Por exemplo, vitamina C. Você consegue absorver 2 miligramas de vitamina C. Se você tomar um balde de vitamina C, né, 2 litros de vitamina C lá, não adianta nada. Ela vai ser eliminada na urina. Você vai fazer xixi com vitamina C. Essas pessoas que tomam whey, né, whey protein, aí, né, protein, né? Então, esses suplementos aí. Cara, se você já tem uma ingestão diária de carne, né, você se alimenta muito bem de carne ou proteína, seja lá o que for, né? Os vegetais, é claro, tem muitos vegetais aí, se bobear, tem mais proteína que a própria carne. Então, você não precisa necessariamente tomar suplemento. Então, quem já se alimenta bem e fica tomando suplementação aí de seja lá o que for, de whey protein, alguma coisa, vai fazer xixi valendo dinheiro, né? Urina cheia de nutrientes. Bom, vamos lá então. Para a gente estudar, para nós estudarmos sistema excretor, eu preciso recordar isso aqui, osmose, tá? Então, eu preciso estudar osmose, para eu recordar excreção. Aqui você tem um recipiente, né, uma membrana, porque assim, os líquidos, as soluções, os solutos, os solventes, as substâncias, elas vão estar atravessando constantemente membrana de células ou membrana de componentes de órgãos, ali, até o próprio néfron, né? Então, a gente tem aqui, ó, lado hiperosmótico e lado hiposmótico. Ou seja, alguns livros ele usa a terminologia hiperosmótico para falar hipertônico. Então, você está vendo aqui, ó, hiperosmótico, o que você está vendo? Você está vendo a palavra hipertônico. Hiper, né, tônico. Ok? E aqui você está vendo hipoosmótico. Você está vendo o termo hipotônico. Você sabe que tem vestibular que às vezes gosta de colocar uma nomenclatura diferente só para testar o aluno, tentar confundir o aluno, tá? Então, hipertônico é onde tem uma concentração de soluto mais alto e hipotônico, concentração de soluto mais baixo, certo? Onde tem mais sal. Por exemplo, poderia falar então que nesse canto aqui desse lado direito aqui seria água do mar, ou desculpa, água doce e aqui água do mar. Pronto. E aqui separados por uma membrana semipermeável, tá? Uma membrana com seletividade permeável. Beleza? Tá, então a osmose, só recordando que a osmose ela tende ao quê? A sempre ir para o lado hipotônico para o hipertônico. Então é assim, na osmose, a água sempre vai na direção de onde tem mais sal. Pronto, é uma setinha aqui, né? A regra da setinha. Então a osmose sempre, né, na osmose, o solvente, que é a água, sempre vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, como você está vendo na imagem aqui.
Nunca esqueça da osmose, tá? Beleza? Só para recordar isso aqui. Muito bem. Então, tá. Vamos continuar aqui, então. Aqui, ó. Seguinte. Então, gente, você lembra que nós vimos os grupos animais, né? Isso aqui é uma tabela que eu só vou citar aqui as principais componentes, né, ou órgãos excretores dos invertebrados. Só recordando aqui. Então, você lembra dos plateumintos, né? Plateumintos que é a planária, né? Que é o principal representante. Ela vai excretar amônia. Você viu que eu coloquei aqui, ó, animal, habitat, produto da excreção, né? Concentração sanguínea em relação ao meio, concentração das excreções, né? Concentração das excreções em relação ao sangue, órgão excretor e osmorregulação, tá? Então, o que eu preciso saber disso aqui? Eu quero que você só me recorde aqui, ó, plateuminto. Ele vai excretar amônia, que é a planária, né? Certo? E ele tem estruturas chamadas protonefrídeos, né? A famosa célula flamo-planária, se eu não me engano, a sua excreção é por célula flama, tá? Beleza? Tá, muito bem. Anelídeos, que são as minhoquinhas, eu coloquei os principais aqui. Os anelídeos, que são as minhoquinhas, tá? Eles vão excretar amônia, certo? Por estruturas chamadas nefrídeos ou simplesmente metanefrídeos. Lembrando que os moluscos, né, polvo, lula, etc., também é da mesma maneira. Insetos, tá? Que é do grupo dos artrópodes, abelha, formiga, pulga, né? Besouro, eles excretam ácido úrico, certo? E tem estruturas chamadas túbulos de Malpighi. Túbulos de Malpighi. Você viu que eu até coloquei quem bebe água e quem não bebe água, né? Ok? Peixes cartilaginosos, tubarão, raia, né? Cação, quimera, eles excretam ureia, então sempre procura recordar em relação aos peixes cartilaginosos e ósseos, né? Essa comparação. Eles têm os rins, né? Para excreção. Peixes ósseos, tá? De água. Professor, Pode falar. só uma dúvida rapidinho em relação aos insetos e as glândulas coxais, não existe um negócio assim de excreção? As glândulas coxais, elas são encontradas nos aracnídeos, tá? Ah, Beleza? obrigado. Nada. E as glândulas antenais ou glândulas verdes são encontradas nos crustáceos, que é lagosta, siri e caranguejo, tá? Beleza? Então, Beleza, obrigado. os artrópodes têm insetos, que é túbulos de Malpighi, excreta ácido úrico. Tem os aracnídeos, que são glândulas coxais, tá? Que excretam ácido úrico ou guanina, né? E as glândulas antenais ou glândulas verdes, que são os crustáceos que excretam amônia. Crustáceo, a gente sabe que é lagosta, siri e caranguejo. Ó, o peixe ósseo, ele excreta amônia e o peixe cartilaginoso excreta ureia, ok? Lembrando que os peixes ósseos podem utilizar as brânquias, que eu vou explicar agora, né? Agora já nos próximos slides eu vou mostrar essa osmorregulação dos peixes ósseos de água doce e água salgada. Anfíbio. Não vai esquecer que tem anfíbio, né, de água doce, desculpa, que não existe anfíbio em água salgada, ok? Ele não tolera água salgada, ele fica desidratado. Então, os anfíbios, você tem que lembrar que existe a fase larval e o adulto, né? O anfíbio na fase larval é como se fosse um peixe, ele vai excretar amônia, certo? Agora, enquanto adulto, ele vai excretar ureia, belezinha? Tá. Então, ele pode usar os rins e a pele. Répteis e aves, tá? Podem excretar ureia, o ácido úrico. As tartarugas marinhas, né? Eles falam que excretam ureia. E os rins aí, como estrutura excretora. E os mamíferos, tanto de água doce quanto de água salgada, vão excretar ureia. Fechou? Tá, então são os principais aqui tipos de excretas nitrogenadas. Só para você recordar, a gente já viu isso aí em toda a zoologia, né? Cada um dos sistemas. É só para você se lembrar disso. Tá, esse slide aqui eu vou subir aí no grupo para vocês. Já já eu coloco aí.
Bom, o que você está vendo na imagem? Você está vendo a maior ave existente hoje viva na história na história não. Hoje, a ave com maior envergadura nas asas que existe é o albatroz, né? O albatroz é uma ave que vive em ambiente marinho ali, né, nas praias e tal. Ele tem uma envergadura de 3,5 metros de uma ponta asa a outra. 3,5 metros, tá? Então, o que esse cara tem de especial aqui? Ele tem na cabeça, né, para tolerar, conseguir ingerir, beber água salgada, um órgão excretor. Então, você está vendo o que aqui? Você está vendo o que a gente chama de glândula de sal, tá? Isso aqui, ó, glândula de sal. Essas aves, constantemente, elas ficam expelindo, né, excretando aqui, escorrendo, né, um líquido salgado, que na verdade é o próprio sal em excesso que ela ingeriu. Então, a glândula, além dos rins, essas aves, então, tem essa glândula de sal na cabeça, que quando o sangue está passando aqui, ele consegue filtrar e remover o excesso de sal, tá? Por essa secreção aqui, na verdade, por esse orifício nasal encontrado aqui no bico da ave. Então, as aves marinhas, como o albatroz, por exemplo, têm glândula de sal para eliminar esse excesso, né, que ele ingeriu quando ele bebe água salgada, né, de água do mar, ou quando ele ingere aqueles alimentos, né, diretamente do ambiente marinho. Se você comer carne de tubarão, in natura ali, né, se você vai lá, você pescou um peixe do mar e já botou na frigideira e começou a comer. Ele vai estar muito salgado, né? A concentração ali, se eu não me engano, é de 30 gramas de sal para 1 quilo, aproximadamente. Tá? Então, é muito sal. O OMS fala que o ser humano deveria ingerir no máximo 5 miligramas, um sachê daquele, sabe aquele sachê pequenininho de sal, né? Então, você deveria ingerir um daquele por dia. Né? Diz que o brasileiro ingere de 4 a 5 daqueles por dia. Tá, tudo bem. Então, glândula de sal, as aves que vivem em ambiente próximo ao ambiente marinho ali, elas têm glândula de sal para eliminar esse excesso de sal. É uma estrutura auxiliar aos rins ali. Beleza? A tartaruga marinha também, você vê que os olhos dela aqui, ó, ela tá chorando. Ai, tem gente que fala assim, professor, a tartaruga marinha tá chorando. Não, ela não está chorando. Tá? Eu não sei se os animais podem apresentar em relação ao comportamento animal, esse aspecto de choro. Muita gente acaba romantizando, né, fazendo até poesia em relação a isso. A tartaruga, tadinha, ela está fazendo tanto esforço para botar os ovos que chegou a chorar. Na verdade, não, é a mesma forma. Isso aqui é para eliminar o excesso de sal, tá? Então, a tartaruga marinha, ela tem essa peculiaridade aí em relação ao excesso de sal, que ela consegue eliminar. Se você olhar as outras tartarugas, elas não têm. As tartarugas terrestres, né? Que vivem em ambiente de água doce, eles não ficam chorando sal, né? Certo? Então é uma estrutura auxiliar também. Ok? Bom, isso aqui, esse slide, você dê bastante atenção para ele agora, porque nós vamos fazer um comparativo, tá, entre peixes ósseos de água doce e peixes ósseos marinhos. Só para entender uma coisa, antes de comentar os peixinhos, eu quero que você verifique aqui comigo, ó, 4 termos que podem aparecer em algum vestibular aí, sei lá, até o EPG aí, que gosta de cobrar rodapé de livro, né? Então aqui, ó, né? Um animal pode manter o equilíbrio hídrico de 2 maneiras. Existem os animais chamados osmoconformadores, tá? Esses animais osmoconformadores é o animal, normalmente, animal marinho. Por quê? Porque a concentração de soluto dele é equilibrada em relação ao ambiente onde ele está. Os tubarões, por exemplo, a maioria dos animais marinhos, né? A maioria dos animais marinhos, né? Eles são osmoconformadores. O que é isso? O que é conformado? É o que aceita, é o que está igual, né? Então, osmoconformadores significa que o equilíbrio osmótico, né, interno está igual ao externo. A concentração de soluto no sangue dele e solvente, na verdade soluto especificamente, está igual ao do ambiente. Ok? Então isso chama osmoconformadores. E a maioria dos animais terrestres, né, são osmorreguladores. O que é isso? Eles controlam a salinidade, né, controlam a estrutura osmótica interna
independente do meio onde ele esteja. Não é? Nós somos osmorreguladores, certo? Então, assim, se você comer aquela batatinha frita, né? Carregada de sal, depois tomar um refrigerante que tem bastante sódio, né? Certo? Você está ingerindo aí, né, uma concentração de sal acima da média. Então você vai precisar eliminar esse sal aí. Senão você vai ter aquele aspecto que parece que está meio inchado, né? E assim por diante. Ok? Você entendeu, né? Osmoconformadores são os animais que naturalmente a concentração de soluto é igual ao do ambiente onde ele está. Isso é muito comum nos animais marinhos. E osmorreguladores são aqueles que controlam a osmolaridade. Você está com sede, você vai tomar água. Você toma muita água, você vai fazer xixi. Né? Você come muito sal, seu corpo vai eliminar isso aí. Tá? Então, isso a gente chama de osmorreguladores. Beleza? Então, dois termos aí. Você já conhecia, com certeza, o osmorregulador e o osmoconformador, né? Talvez seja um termo aí que você tenha visto ou não tenha visto, mas não importa. Então, osmoconformador e osmorregulador. Fechou? Existem animais estenoalinos e animais eurialinos. Vamos falar principalmente de peixes, né? Então, o que é um peixe estenoalino? Um peixe estenoalino é aquele que não suporta a variação de salinidade. É um peixe que, se você tirar da água doce e colocar na água salgada, vice-versa, ele vai morrer. Ele não consegue tolerar. Tá? E o peixe eurialino, ele consegue suportar grandes variações de salinidade. Por exemplo, o salmão, ele tem essa grande habilidade aqui. O salmão é um peixe eurialino, porque ele suporta essas variações de salinidade. O salmão ele pode sair do ambiente marinho, subir os rios lá para desovar, etc. E tal. Tá? Então, o que é estenoalino? Peixe que não suporta variação de salinidade. E eurialino, né, de eu suporto, eu sou forte, eu aguento, né? Eurialino, né, ele suporta essas variações. Beleza? Então, 4 termos: osmoconformador, osmorregulador, estenoalino e eurialino. Fechou. Agora vamos estudar aqui os peixes ósseos, tanto de água doce e água salgada. O que acontece num peixe? Isso aqui é um kingill, né? Um peixinho de água doce, ornamental de aquários, do tamanho de um sonho de valsa aproximadamente. Os dois peixes têm esse tamanho. Esse aqui também é um peixe de ambiente marinho, ele é pequenininho, tá? Tamanho de um relógio aproximadamente. Então aqui, ó, o peixe de água doce, ele é um peixe que ele é hipertônico em relação ao meio. Como assim, professor? A concentração de soluto, a concentração de sais na corrente sanguínea, no organismo desse peixe, é maior do que no ambiente onde ele está. Então, se você recordar a osmose, né, você vai lembrar que, se você recordar de osmose, você vai lembrar que a osmose, como eu acabei de falar, é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, se eu colocar aqui, ó, uma cruz aqui, ó, aqui dentro, é para mostrar que esse peixe ele é mais concentrado, tá, do que o ambiente onde ele está. Então, ele é hipertônico e o peixinho e o ambiente onde ele está é hipotônico. Então, vamos lembrar de osmose? Vamos. Então, esse peixe aqui ele é hipertônico. Se ele é hipertônico, a água começa a entrar dentro das brânquias diretamente, tá? Então, ele fica absorvendo a água de forma espontânea, natural, sem nenhum esforço, pelas brânquias. Então, a brânquia começa a absorver água, certo? Como esse peixe ele é hipertônico em relação ao meio, como a concentração dele é maior, né, do que o meio, então ele fica absorvendo água, absorvendo água, absorvendo água, então obrigatoriamente ele não precisa beber água, porque ele já absorve água pelas brânquias. Fechou? Fechou. Tá. Como esse peixe está ganhando água constantemente, o que vai acontecer? E ele é mais concentrado que o meio, né? Os sais entram por transporte ativo e ele fica perdendo sais pelas brânquias. Então, esse peixe ele tem um probleminha. Qual que é o probleminha dele? Como ele fica ganhando água, ganhando água, ganhando água, ganhando água, o que vai acontecer? A tendência natural é que ele possa perder sais pelas brânquias. Então, por transporte ativo, ele precisa, bombear sais pelas brânquias. Entendeu? Então, vamos lá. Peixe de água doce. Absorve a água pelas brânquias. Não precisa beber água, tá?
ele tem que ficar bombeando por transporte ativo sais para dentro das brânquias. Por quê? Ué, vamos usar o raciocínio. Se você começa a tomar muita água, muita água, muita água, muita água, o que vai acontecer? Sua urina vai ficar mais diluída, né? Você vai começar a eliminar muitos sais, entendeu? Então a tendência natural é que quanto mais água você toma, mais sais você elimina, né? Certo? Então, esse peixinho resolve isso. Agora, o que esse peixe vai fazer? Ele vai produzir muita urina diluída, né? Muita urina diluída, certo? Essa urina diluída é porque ele está ganhando água pelas brânquias, tá? Belezinha? Fácil isso, né? Então, por que isso está acontecendo? Porque esse peixinho simplesmente ele está absorvendo excesso de água, então ele vai produzir muita urina. É um peixe que faz muito xixi. Agora, o peixe de água salgada é o contrário. Ele está num ambiente onde o ambiente, né, o mar é hipertônico e ele, coloquei um menos aqui, ó, é hipotônico. Então, osmose é passagem de solvente de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Beleza? Tá. Então, o que acontece aqui? O que vai acontecer é que esse peixe ele precisa beber água. Então, aqui, ó, o peixe de água salgada bebe muita água, certo? Ele fica perdendo água pelas brânquias por osmose, ok? O que mais? Ele vai produzir pouca urina. Por que ele vai produzir pouca urina? Porque ele já está perdendo água pelas brânquias. E aí você começa a entender uma coisa. Você começa a entender que esse peixe, né, esse peixe de água salgada, ele simplesmente vai produzir pouquíssima urina, tá? E ele vai absorver sais por difusão. Você lembra que a difusão é do meio mais concentrado para o menos concentrado? Então, nos peixes, você consegue perceber, nos peixes ósseos aqui, que não só os rins, mas as brânquias também exercem função de órgão excretor. Tá? A brânquia não é órgão respirador? Órgão do sistema respiratório? É, mas ela também é um órgão excretor. Ok? Então, vamos fazer um comparativo rápido aqui, então. Vamos. Peixe de água doce. Não precisa beber água, porque a água fica entrando pelas brânquias. Mas ele precisa, né, por transporte ativo, absorver sais, porque ele já está perdendo sais por difusão. Ele produz muita urina. Peixe de água salgada, ele já está desidratando, né? Ele está desidratando, então ele precisa, né, bombear o excesso de sais pelas brânquias, por transporte ativo. Ele tem que ficar bebendo água toda hora. Tudo bem, né? É até estranho falar que um peixe bebe água, né? Mas realmente bebe e acontece. E ele vai produzir pouca urina porque ele já está perdendo água por osmose. Fechou? Belezinha, né? Tranquilo? Alguma pergunta aqui sobre peixes? Então vamos lá. Tem uma terminologia também chamada anidrobiose, que são animais que conseguem viver sem água. Viver entre aspas, né? Então, esses animais, tinha que ser ele, né? O indestrutível, né? Imortal, sei lá, imortal brincando, tá? O tardígrado. O tardígrado, você vê ele aqui, ó, hidratado. Olha que coisa maluca isso aqui, ó. Ele é hidratado, tá? Ele dentro de uma gota d'água. Ele é microscópico, não, microscópio eletrônico de varredura. MEV, microscópio eletrônico de varredura, eu coloquei aqui. Então, o tardígrado, ele é um cara que na presença de água ele tá assim, todo bonitinho, né? Não sei se você assistiu aquele filme da Marvel lá, Homem-Formiga, quando ele entra no universo quântico, né? Ele, é claro que não existe, sei lá, né? Ele consegue ver os tardígrados perto dele lá e tal, né? Bom, esse carinha aqui, o tardígrado, além de ele suportar a gravidade zero, o espaço, vácuo, se você colocar ele num ambiente desidratado, olha como é que ele fica aqui, ó. Ele entra em dormência, ele desidrata, cara, ele murcha. Tipo assim, imagina um pneu, né, furado, um balão que estourou, né, que murchou, uma bexiga, né. Ele morreu? Não, ele não morre. O dia que cair água de novo aqui nele, ele volta ao estado natural. Então, vocês pensavam que era barata, que era o ser vivo que suportava tudo, né? Não, são os tardígrados. Belezinha?
Então, isso aqui chama anidrobiose, essa capacidade de entrar em dormência e sobreviver sem água. Tá? Fechou? Então, como eles ficam lá em gotas d'água, né, no solo, plantas úmidas, eles têm 50 microns, né, micrômetros, então eles são muito pequenininhos. Agora vamos falar aqui, então, das excretas e entrar já no sistema urinário humano. Manutenção do meio interno, a gente chama homeostase. Você está com sede, você toma água, você toma muita água, você faz xixi, você está com fome, você vai comer, você comeu demais, você para de comer, você está com sono, você vai dormir e assim por diante. Tá? Normalmente, fome e sono é uma coisa que faz parte da minha personalidade, né? Sono e fome. Ó, o sistema urinário elimina substâncias em excessos. Você tem um sistema urinário, tá? Xixizão aí, né? As principais excretas são... Você sabe que tem até efeito psicológico, né? Tem gente que fica falando xixi, falar, comendo, dá vontade de ir ao banheiro, né? Você sabia disso? Pode acontecer. Bom, então o sistema urinário tem as excretas, né? Amônia, ureia e ácido úrico. Tá? Amônia, ureia e ácido úrico são as principais excretas nitrogenadas. Quem excreta ácido úrico são chamados uricotélicos. Eu vou digitar aqui no cantinho, né? Você gosta de ir anotando, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, quem excreta ácido úrico é chamado uricotélico. Tá? Télico. Quem excreta ácido úrico são uricotélicos. Quem excreta ureia são ureotélicos. Beleza? Eu já tinha falado ali no início da aula, naquela tabela. E quem excreta amônia são os animais amonotélicos. Amono ou amoniotélicos, tanto faz, tá? Beleza? Télicos. Pronto. Tá. Então, quem excreta ácido úrico, uricotélico. Quem excreta amônia, amoniotélico. Quem excreta ureia, ureotélicos. Tá. A amônia, gente, presta atenção aqui, ó. Ela é altamente tóxica, tá? E muito solúvel em água. O ser humano não excreta amônia, por favor, tá? Porque ela é muito tóxica, o fígado fica metabolizado. Cara, toda vez que fala de toxina, lembra de um órgão, fígado. A palavra tóxico, toxina, veneno, lembra do seu fígado. É ele que é responsável por isso, tá? Você fica falando que o coração é mais importante, que não sei o quê. É o fígado. O fígado, ele é a indústria farmacêutica, bioquímica, química do seu corpo, tá? Beleza? Ah, eu não como gordura, professor, não tem problema. Tudo que você comer em excesso, o seu fígado vai transformar em gordura. Então, ó, a amônia é altamente tóxica e muito solúvel em água. A ureia é menos tóxica e menos solúvel em água. E o ácido úrico é atóxico, olha lá, ó, e insolúvel em água, tá? Normalmente, característica evolutiva dos animais que excretam ácido úrico é para economizar água. Então, você tem insetos, répteis e aves. Você já viu o xixi de ave, né? Ele é pastoso, né? Ele é de cobra. Eu já vi xixi de cobra, parece um pedacinho de uma pedrinha, né? Parece creme dental, né? Certo? Ele é pastoso. Muito bem. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu limpar aqui as palavrinhas e continuar. Então, olha só. Essa frase aqui no 1, eu coloquei aqui, ó, a eliminação de restos de comida pelas fezes não é considerada excreta. Então, por favor, o ânus não é um órgão excretor, tá? Ele é o órgão da digestão, certo? O ânus, ó, vamos lá, tubo digestório, boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, né? Intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Comida entra pela boca e os restantes saem pelo ânus. Então, a eliminação de restos de comida pelas fezes, né, não é considerada excreção. Ok? Então, cocô não é excreção, é excremento. Beleza? E qual que é a principal excreta nitrogenada do ser humano? A principal excreta nitrogenada do ser humano é a ureia. Professor, mas o ser humano excreta amônia e ácido úrico? Pode excretar em pequenas concentrações, mas a principal é a ureia. Tá? Beleza? Beleza. Vamos lá. Aqui essa tabelinha é bacana, né? Porque ele mostra aqui, ó, atributo residual,
amônia, ureia e ácido úrico. Toxicidade alta, ureia muito baixa, ácido úrico baixo. Tá? Energia para o gasto de produção da amônia baixa, ureia moderada, ácido úrico alto. Perda de água para excreção, amônia alta. Por isso que a maioria dos animais, eu disse a maioria dos animais que excretam amônia, eles vivem em ambiente úmido ou aquático, né? E a perda de água de ácido úrico é baixa. Tá vendo? Certo? Então, a comparação aqui. Então, muita água, amônia. Economia de água, ácido úrico. E a ureia sempre está no intermediário aqui, né? Nem muito nem pouco. Ela sempre está em cima do muro. Tá? Beleza? Então, não esqueça dessa tabela aqui. Toxicidade da amônia alta, certo? Do ácido úrico é mais baixo. Ureia é intermediário. Beleza? Vamos lá, então. Eu acabei de falar do fígado. Então, é assim. Você comeu proteína, né? Essas proteínas são degradadas em amônias, né? Ou melhor, em amônia. O fígado converte ela em ureia e aí seus rins eliminam na forma de urina. De vez em quando algum aluno fala, professor, eu estou tomando suplemento aqui, minha urina está saindo fosforescente, né? Amarela, verde, né? Certo? Esses dias até o Andrezinho, aqui, meu filho, ele tomou o Anita, né? Aquela medicação para vermífugo. Você tem que dar vermífugo para cachorro e para criança, né? Eles comem de tudo, né? Põe a mão na boca, lambe o chão, tá? Então, o que acontece? A urina saiu colorida, né? Aí eu falei, caramba, eu lembrei que ele estava tomando o Anita, né? O vermífugo. Bom, quando você come proteína, você vai lá churrascada, né? Tá, o churrasco, toma suplemento que você está malhando, você quer ficar fortão, né? Ou fortona, não sei. Aí o que acontece? Seu fígado vai, né, metabolizar tudo isso, essa amônia é convertida em ureia. Então, olha a relação. Uma pessoa que ingere grandes quantidades de carne terá o que aumentado em sua urina? Né? Ureia. Tá? Ao raciocínio, vai ter ureia aumentada na urina. Belezinha? Porque o fígado metaboliza isso. Por isso que ficar tomando suplemento em excesso, ó, você está sobrecarregando, você está fazendo o fígado trabalhar mais que o normal. Tá? Certo? E lembra que o fígado não tem terminações nervosas. Para você saber se seu fígado está bem ou não, você precisa fazer só ultrassom. Não tem jeito, não tem dor no fígado. Beleza? Então toma cuidado. Tá? Você fica tomando paracetamol aí igual você come fandangos, né, salgadinho, também para, viu? Isso aí, uma das principais causas de câncer no fígado hoje na humanidade é ingestão excessiva de medicamentos, entre eles o paracetamol. Tá? Por isso que a automedicação é perigosa. Ô, professor, Pode falar. o que a dipirona causa no corpo? Que todo mundo fala que faz mal. Ela é anti-inflamatório, né? Assim, ela é anti-inflamatória. Então, o excesso, eu acho que deve ser essa sobrecarga sobre o fígado. Eu não sou médico, né? Mas eu acho que acredito que não só ela, como qualquer outra medicação, né? Entendeu? Ela Sim. força, Obrigada. gera um esforço maior nos hepatócitos, nas células do fígado, para eliminar isso. Tá? Vamos lá. O retículo endoplasmático é o que fica nas células do fígado para eliminar as toxinas que você ingere, né? Então, quando você toma muita medicação, muita bebida alcoólica, por exemplo, né? Eu digo você, eu estou falando as pessoas do mundo, né? Você fica estimulando o fígado a produzir mais retículo endoplasmático, as células do fígado a produzir mais retículo endoplasmático. Então, aquela história que eu já falei para vocês, né? A pessoa que tem tolerância ao álcool, ela vai ter tolerância à medicação também, antibiótico. Então, aquela pessoa que bebe, nunca fica bêbada, né? Ou demora para ficar bêbada, é porque, com certeza, nas células dela aumentou o número de retículo endoplasmático, consequentemente, ela vai também ter essa tolerância para medicações. Por isso, quando você vai fazer uma cirurgia, uma consulta médica, ele fala, você bebe, você fuma? Por quê? Porque tem totalmente sentido isso. Ó, quando você ingere proteína, ele é convertido em aminoácido, né? Ácidos nucleicos e nucleotídeos são degradados todos e transformados em amônia, tá? E a amônia, há uma reação química aqui, ó, ela vai reagir com gás carbônico, tá? Ser convertido em ureia e, consequentemente, ser eliminado pela sua urina, tá? Então, a lógica matemática é essa. Quanto mais proteína você come, mais ureia irá ser expelida na sua urina, tá?
Então, aquela urina verde, aquela urina amarela, fosforescente, que brilha à noite, né? Pode ser alguma medicação, algum suplemento que a pessoa esteja ingerindo. Ok? Pro, Então, você gastou lá R$ 200 num pote de whey protein, né? E está comendo bastante carne, beleza. Esses R$ 200 vão sair na sua urina. Xixi valendo grana. Ó, anatomia do sistema urinário. Gente, anatomia do sistema urinário, vamos junto aqui. Ó. Ah, professor, pode cair? Pode, cara. É comum cair uma questão, né, onde ele coloca aqui a figura. Então, a gente tem aqui, ó, você está olhando uma pessoa frontalmente, né? Você está olhando uma pessoa, está olhando uma pessoa de frente, certo? Ok? Zan? O que é Zan? Pro, é porque eu ia fazer uma pergunta. Ah, tá, pode falar. Ah, obrigada. É porque, tipo, Bom, então aqui, nós temos dois rins. O rim, ele é um órgão que tem aproximadamente o tamanho da sua mão fechada. Ele tem o formato de um feijão, né? Até a coloração de um feijão, ele é marrom avermelhado. Então, o rim tem aproximadamente o tamanho da sua mão fechada. Você tem o rim direito e o rim esquerdo, tá? Você está olhando a pessoa de frente aqui. Você tem aqui o bacinete, que é essa porção mais alargada do rim, conectada ao ureter, tá? Conectada ao ureter aqui, ó. O ureter, ele tem musculatura lisa, tá? Então, independente da posição que você estiver, se você falar assim, eu vou dormir igual o Batman, né? De cabeça para baixo, igual o morcego, né? E tomando líquido, não tem problema. Ele vai ser empurrado. Ele não cai por gravidade aqui, tá? Não é por gravidade, não. Ele vai descer aqui simplesmente por movimentos peristálticos, por contração dessa musculatura lisa. Então, ele vai descer nesse sentido aqui, até chegar à bexiga urinária. Ok? O sangue vai estar passando pelo rim, né, e a pressão sanguínea, 60 a 80 milímetros de mercúrio, vai empurrar, né, o conteúdo que tiver no seu plasma para dentro dos néfrons, e aí vai filtrar. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso. Certo? Então, componentes do sistema urinário, anatomia, os órgãos do sistema urinário, rim direito, rim esquerdo, né, os bacinetes, que é essa pressão mais dilatada aqui conectada ao rim, ureter, né, que é esse canalzinho aqui, a bexiga urinária e a uretra. Cálculo renal, pedra no rim. Cálculo renal e pedra no rim, elas ficam aqui nessa região. O que acontece? Quando a pedrinha ela sai daqui, não sei se você já teve isso, ou conhece alguém, etc. A pedrinha em cálculo renal, que é formada aí por excesso de cálcio, oxalato de cálcio, oxalato de potássio, né? Elas caem nesse canal. Se ela cair nesse canal aqui, aí a pessoa chora como se estivesse tendo um parto normal. Ela vai chorar de dor, depende do tamanho da pedra também. Às vezes tem pedrinha que faz aqui, ó, e já é expelida pela uretra. Agora tem pedras que podem obstruir aqui, e aí precisa de intervenção cirúrgica. Isso o cara já chorou igual bebezinho novo, né? Certo? Tá. A uretra do homem, com certeza, ela é muito maior do que a da mulher, tá? Porque a uretra do homem ela passa por dentro do pênis e a mulher não. A mulher ela tem o canal vaginal e ela tem o canal da uretra, né? Se a gente fazendo a anatomia aqui do órgão feminino, ó, então ela tem o canal da uretra e assim, a mulher ela tem um orifício a mais, né? Ela tem um orifício a mais no corpo, que ela tem um canal vaginal, a gente vai ver em reprodução humana. Ela tem o canal vaginal e o canal da uretra, aqui por onde sai a urina, e o canal vaginal, por onde é a estrutura reprodutiva, ali, menstruação, etc. No homem, não. A uretra pode eliminar tanto urina, tanto pode ser quanto da excreção e quanto da reprodução. Então, pela uretra do homem pode sair urina ou sêmen, né, durante a ejaculação. Nunca os dois juntos. Por quê? Porque quando o homem está excitado, só para lembrar aqui, ó, ele bloqueia o canal, né, da bexiga. Então, ele não, durante a excitação, o ato sexual, ele não vai eliminar a urina, né? Assim, porque ele vai fechar a próstata, fecha o canal da urina ali, só permitindo a passagem de sêmen. É um mecanismo até, né, interessante. Olha a bexiga urinária aqui, ó. A bexiga urinária, então, ela é cheia de terminações nervosas, tá? A bexiga urinária, ela é cheia de terminações nervosas. Pensa comigo aqui, ó. A bexiga urinária é cheia de nervos. Como é que eu sei disso? Ué, quando você está tomando muita água, não sei se você toma tereré, essas coisas aí, ou muito refrigerante, seja lá o que for, né? O que vai acontecer? Você começa a encher a bexiga. Eles falam que a bexiga humana aí consegue suportar de 400 a 700 ml, né? Mas a média aí é 400 ml. Só se estiver muito cheio, 700. O que vai acontecer? Então, a bexiga ela vai enchendo.
Quando ela vai enchendo de urina, enchendo de urina, enchendo de urina, ela vai estimulando e ativando esses nervos aqui. E aí você começa a ter vontade de fazer xixi, um pouquinho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque ela vai enchendo aqui dentro, vai estimulando esses nervos, né? Até chegar a um ponto que fica insustentável, né? Você não pode falar assim, não, eu vou urinar só segunda-feira que vem, eu não quero urinar essa semana. Não dá, é impossível, tá? Tipo aquela, são reações fisiológicas que não tem. Você pode falar assim, eu sou a pessoa mais controlada emocionalmente do mundo, né? Eu sou um deus, né? Eu sou o Thor, né? Seja lá quem for. Não tem jeito. Encheu a bexiga, você vai ter que expelir, tá? Ok? Então, e ele vai sair por esse esfíncter aqui, ó. O esfíncter é a musculatura, você tem um controle. Tá vendo? São dois músculos aqui. É um músculo, né? O esfíncter é um músculo circular, que ele é um anelzinho que ele fecha aqui essa região. Ok? Se frouxar aqui, criança não tem esse controle, tá? Criança não tem esse controle do esfíncter. Por isso que bebezinho, criança, tô falando bebezinho, né? Ele faz xixi. Deu vontade, sai o xixi. Entendeu? E idosos, né? Idosos com a idade bem avançada já, que já apresentam distúrbios psicomotores também, né? Então o esfíncter, ele controla isso. Eles falam que o controle do esfíncter está ligado à maturação do bebê, né? O bebê não tem os esfíncteres funcionando, né? Nem tanto da urina quanto do reto, né? Quanto a cardia ali do estômago. Por isso que o bebê, se ele tomar leite, você virar ele, pode vomitar tudo. Ele não tem esses esfíncteres todos funcionando, controlando, né? Quem nunca sonhou que estava fazendo xixi, né? E acabou fazendo xixi de verdade, né? Não é? Quem nunca sonhou que estava fazendo xixi e acabou fazendo xixi de verdade? Eu acho que, sei lá, 90% da humanidade. Ó, anatomia do rim. Então, o seu rim é um órgão totalmente fibroso, tá? Ele é cheio, ele é todo entrelaçado. Não dá, assim, você... eu tenho uma pedra no rim, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou abrir meu rim. Não dá. Você pega um novelo de lã, né, todo emaranhado, entrelaçado, é o rim. Ele é fibroso, tá? Então, não dá para você abrir o rim e costurar. Não tem jeito, certo? O rim é um órgão que você não pode ficar mexendo nele, ok? Uma dica rápida aqui, ó, suco de laranja, sucos cítricos, né, laranja e limão, eles auxiliam na eliminação desses cristais que formam pedra no rim, tá? Isso é comprovado cientificamente, ok? Então, suco de laranja, a frutos cítricos, eles conseguem, eles não deixam acumular e aglomerar aqueles cristais que podem se transformar na pedrinha, no cálculo renal, né? Litíase, né? Aquilo lá chama litíase. Ó, galera, então é o seguinte, os rins estão aqui, né? O rim tem a parte externa, que é o córtex, ele tem a parte interna, que é a medula, ele tem a pirâmide renal, ele tem a pelve renal, ele tem o cálice menor, ele tem o cálice maior, tá vendo? Toda a anatomia do rim aqui, certo? Ele tem artéria e veia que chega nele, né? A artéria sai do coração, né? E veia volta para o coração. Então a artéria, a aorta, foi se ramificando até chegar à artéria renal, trazendo sangue aqui, beleza? Artéria, tudo que sai do coração e vai para os órgãos. Veia, tudo que volta dos órgãos para o coração. Tá? Então, o fluxo de sangue, ele chega aqui na arteríola aferente e sai pela arteríola eferente. Certo? Dentro de cada rim tem mais ou menos 1 milhão de néfrons, né? Certo? Então, o néfron é a unidade filtradora. Tá? O néfron é a unidade filtradora. Um rim humano, né, o rim humano, os rins, né, o corpo humano, ele pode filtrar aí 140 litros de sangue em 24 horas, tá? Produzindo aí de 2 a 3 litros de urina, entendeu? Cara, você filtrar é uma máquina perfeita, né? Ou você filtrar, ó, você tem 17 anos, né? Então 16, não sei, 18, 25, 38, não sei sua idade. Então o que acontece? Seu rim, ele, há vários anos, do dia que você nasceu até hoje, ele vem filtrando seu sangue, né? Então, diariamente, 140 litros, aí 160 litros, né? Então é bastante líquido que ele está filtrando. Então, por isso que você tem que tomar cuidado aí na ingestão. Quanto mais água que você bebe, melhor é, né? Gente, beber o líquido, quanto mais líquido que você ingerir, melhor é para você, porque você está eliminando esses resíduos. Teve um caso curioso de uma paciente que ela trabalhava num ambiente
Ela trabalhava, não sei se era creche, sei lá o que foi. Essa pessoa, essa menina, ela falou assim, ela botou uma ideia na cabeça dela. Eu não vou tomar água e eu não tomando água eu não preciso usar o banheiro, porque ela tinha nojo de usar o banheiro do trabalho dela. Cara, o que aconteceu? Ela teve cólica renal, ela teve uma crise renal por desidratação intensa, de chorar de dor, tá? Bom, vamos lá. Esse é o néfron. Agora a gente entra na parte de fisiologia do néfron. Vamos lá. Fisiologia do néfron. Então, o néfron ele é dividido em 3 porções. Ele tem aqui, né? Ele vai apresentar aqui. Deixa eu pegar minha caneta laser aqui, só um segundinho. Aqui tá. Então, o néfron. Oh, caramba. O néfron é a unidade filtradora. A gente tem 1 milhão de néfron em cada rim, né? Tá cheio de néfron aí no seu corpo. E fica contando néfron, é uma estimativa, tá? Então, gente, o néfron é o seguinte, ó, ele é dividido em 3 partes. Ele tem a parte que é o corpúsculo renal. Toma cuidado, porque nas questões ele vai ficar usando terminologia, né? Não, a urina é formada no glomérulo renal, não, no túbulo contorcido distal, não, no túbulo contorcido proximal, não, na alça néfrica. Vamos então entender. Anatomia do néfron. Então o néfron, ele tem essa porção dilatada aqui, tá? Por onde dentro dele passa vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, né? Ou melhor, arteríola aferente e arteríola eferente. O sangue está chegando bem aqui, ó. Né? O sangue está chegando aqui, certo? Então o sangue está indo dentro dessa boca aqui, dessa cápsula, né? Cápsula renal. Dentro da cápsula renal tem o glomérulo renal e o glomérulo renal e a cápsula renal, eles formam o corpúsculo renal, essa estrutura aqui. Está vendo que tem uma setinha aqui. Então, tudo que está em excesso por pressão sanguínea, né, tudo que está em excesso dentro do seu plasma, dentro do seu sangue, vão cair diretamente aqui, ó, dentro do túbulo contorcido proximal. Essa região aqui, ó. Túbulo contorcido proximal. Beleza? Beleza. O que vai acontecer? Então você já teve a primeira etapa. Você vê que a formação de urina ela é dividida em 3 etapas. Você tem a filtração, a reabsorção e a eliminação. Então o sangue vai ser filtrado. Quando o sangue é filtrado, o líquido que cai aqui dentro ele ainda não é urina, tá? Ele é chamado de filtrado glomerular. Então eu preciso escrever aqui para você, ó. Ó. O líquido é chamado filtrado glomerular. O que é o filtrado glomerular? É esse líquido que está caindo aqui dentro, tá? É esse líquido aqui, ó. Esse líquido aqui, ele é chamado filtrado glomerular, certo? Mas quando que ele passa a ser chamado urina? Lá aqui no final, depois do túbulo contorcido distal, aqui ele passa a ser chamado de urina, onde ele vai ser eliminado. Belezinha? Belezinha. Então, qual o nome do líquido que, quando o sangue é filtrado no rim, ele passa a ser chamado? O líquido é o filtrado glomerular. Pode cair numa questão. Vamos lá, então. Seguinte. Acompanha aqui comigo, ó. Então, a primeira etapa, tá? A primeira etapa foi a filtração, certo? Foi a filtração. Na filtração, a gente tem o corpúsculo renal. Aqui, ó, você tem uma tabela e essa tabela mostra o local, o processo e a substância envolvida. Então, no corpúsculo renal, tudo que está em excesso é filtrado. Então, aqui, ó, corpúsculo renal. A pressão sanguínea, né, de 60 a 80 milímetros de mercúrio, faz com que as substâncias que estejam dentro do seu sangue caiam diretamente no interior do néfron aqui, ó, certo? Então, você tem água, glicose, aminoácidos, sais, tudo que está em excesso. Beleza? Vai cair aqui dentro do seu néfron. Muito bem. Essa foi a primeira etapa, ela é chamada de filtração. O que é filtração? A filtragem de substâncias que estão em excesso na sua corrente sanguínea. Tá? Muito bem. Só que seu corpo ele tem um mecanismo fisiológico fantástico, que é o quê? Que é a reabsorção de substâncias úteis. Então, no túbulo contorcido proximal, você está vendo uma setinha aqui voltando para o capilar sanguíneo. Então, no túbulo contorcido proximal, o que a gente vai ver? Difusão e transporte ativo executado pela célula do túbulo contorcido. Ou seja,
Aqui está voltando o que é útil para o corpo. Então, tudo que estava em excesso, seja bom ou ruim no seu sangue, seja benéfico ou não, seja excreto ou não, seja nutriente ou não, cai dentro do néfron. Só que aí, seu néfron, por questões de difusão e transporte ativo, osmose, etc., ele devolve, né, ele consegue capturar de volta para a corrente sanguínea, para o seu sangue, as substâncias úteis. E as substâncias úteis são água, glicose, aminoácidos e sais. Sabe por quê? Questão de vestibular. O que uma pessoa saudável não pode ter na urina? A pessoa saudável não pode ter na urina glicose, ela não pode ter na urina, isso em quantidades elevadas, tá? Glicose, aminoácidos, proteínas, lipídios, sangue, né? Você está saudável, está saindo sangue na sua urina? Você não está saudável. Você está perdendo glicose pela urina? Você não está saudável, pode ser diabetes. Você está perdendo proteína pela urina? Toda vez que você faz xixi, aquela urina forma aquela espuma assim, ó. Toda vez, sempre. Forma aquela espuma que parece... não são bolhas de ar, tá? É espuma, literalmente. Tá? Você pode estar perdendo proteína. Aminoácido, lipídio, cara. Perder lipídio pela coisa é estado gravíssimo. Né? Nem sei se é comum acontecer isso. Acho que não é. Não. Tá? Então, túbulo contorcido proximal reabsorve o que é útil, água, glicose, aminoácidos. Você viu que no túbulo contorcido proximal ele não reabsorve substâncias inúteis, tá? Certo? Só o que é útil. Aqui, ó, agora como é que ele faz isso? Isso aqui é pela estrutura da permeabilidade da membrana e pela concentração do que tem aqui. Tá? Então as células conseguem, por receptores químicos, as células aqui da parede do contorcido proximal, ela consegue reconhecer, né, quando ela encosta na substância, o que é útil e o que não é. Por isso que ela pode abrir a membrana e permitir a passagem dessas substâncias. Então, tudo por sinais químicos. Tá? Alça néfrica, em alguns livros ou algumas questões, ela pode aparecer assim, gente, ó, a alça néfrica pode aparecer como alça de Henle, tá? Henle, ok? Henle. A alça néfrica pode aparecer com o nome de alça de Henle. Belezinha? Tá, muito bem. A alça néfrica é o principal local onde tem eliminação de água. Então você tem perda de água aqui, aqui. Perda de água não, reabsorção. Deixa eu te explicar uma coisa. O que está caindo dentro do néfron é o que vai embora do seu corpo. O que está saindo do néfron o que está saindo do néfron é o que seu corpo está reutilizando, reabsorvendo. Entendeu? O raciocínio é esse. Tá? Então essa água aqui, ó, tem uma setinha escrito água. Significa que seu corpo está reabsorvendo água. Aqui, ó, seu corpo está reabsorvendo água. Então a reabsorção de água ocorre no duto coletor, ocorre na alça néfrica, né, principalmente. Aí o que acontece? Né, o filtrado glomerular está indo aqui, o que é útil está voltando para o sangue, né? Tal, a água também está voltando para o sangue, que ela é útil, né? Certo? Só que aqui você tem a terceira etapa, que é eliminação ativa de excretas, ou seja, no túbulo contorcido distal. Então tudo que é inútil, tudo que está em excesso, é inútil, drogas, etc., vão cair na urina. Por isso que pelo exame de urina você consegue saber o que a pessoa está ingerindo, o que ela está comendo, né, como está a alimentação dela, se ela ingeriu alguma substância lícita ou ilícita, certo? Você desconfia de alguém que está usando, né, alguma substância que não deveria. Vamos lá, você desconfia de alguém. Faz o seguinte, pega um copinho e fala para a pessoa, faz xixi aqui, e leva no laboratório. Você vai saber exatamente o que ela está usando, né, a substância, medicação. Oi, pode falar. Mas o exame de urina, tipo, ele pega a droga na sua urina de quantos dias? Ele depende da droga, né? Pode ser de 3, 4 dias, uma semana, depende. Tá? O de cabelo não é mais eficiente? Tipo, demonstra mais tempo? Não, o cabelo ele fica mais tempo, mas o de urina é mais eficiente. O cabelo é que ele fica até 90 dias, né? Mas a urina e sangue são mais eficientes, que eles dão exatamente até a quantidade, né? A concentração do que a pessoa usou. Entendeu? Certo? O cabelo ele vai ter resíduos. Ele vai ter resíduos de que a pessoa possa ter usado alguma coisa. Entendeu? É resíduos. Agora, na urina, não. Na urina, você sabe, no sangue, principalmente, você identifica a quantidade. E a substância exata, né? Bom, então aqui, ó. Quais são as 3 etapas para a formação de urina? Filtração, reabsorção e eliminação. Aonde ocorre a filtração? No corpúsculo renal.
O que é a filtração? Aí, gente, eu quero que você preste atenção aqui, ó, tá vendo? Local, processo e substância, tá? Então, fragmenta o néfron, quebra o néfron em 3 partes e analisa cada uma delas, ó. Filtração ocorre no corpúsculo renal. Filtração do quê? Tudo que tem no sangue. Água, glicose, aminoácidos, sais, ureia, ácido úrico, amônia, etc, etc. Drogas, vitamina C, né? Entendeu? Certo. Aí, na segunda etapa, reabsorção, ocorre onde? No túbulo contorcido proximal. Reabsorção do quê? De substâncias úteis, por transporte ativo e difusão. Então, água, glicose, aminoácidos e sais. Beleza? Aí, na alça néfrica, o que tem na alça néfrica? Reabsorção também. Reabsorção do quê? De água e sais. Tá? Aí a gente tem túbulo contorcido distal. Você viu que está laranja aqui, está laranja aqui. Então, já começa a coloração. Já começa a formar urina, né? Então, praticamente é a urina aqui. Belezinha? Então, já começa então a formação da urina aqui, correto? Então, o que acontece no túbulo contorcido distal? No túbulo contorcido distal, certo? O que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, né, por transporte ativo, eliminação de substâncias inúteis. Ácido úrico, amônia, íons. Cara, esses íons de hidrogênio aqui, sabia que eles ajudam até a formar um efeito tampão e regula o pH do sangue? Então, assim, o seu sistema urinário, ele ajuda a eliminar íons de hidrogênio para ajudar a regular o pH sanguíneo. Olha que coisa louca isso, né? Bem interessante, né? Então, o seu xixi tem íons de hidrogênio, tá? E aí, no ducto eletor, recebe a urina, tá? Que tem água, ureia, ácido úrico, drogas, amônia, tudo que não presta. Qual que é a principal excreta do ser humano? Ureia. Belezinha? Tá. Perguntas aqui, gente? Então, lembre-se, ó, dica de estudo. Divide o néfron em 3 partes, tá? Corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal e túbulo contorcido distal. Não vai esquecer da alça néfrica, tá? Aí as 3 partes, filtração, reabsorção e eliminação. Você divide ele em 3 partes assim, ó. Ó, você faz assim, ó. Cadê minha caneta aqui? Você divide ele... Oh, fela da mãe. Aqui, ó. Caneta. Você divide ele assim, ó. Filtração, né? Reabsorção e eliminação. Beleza? Certo? É claro que o duto coletor também reabsorve água. E aqui está a tabela. O que acontece no local, o processo e a substância envolvida. Fechou? Não vai esquecer disso aqui. Tá, muito bem. Agora, regulação da função renal, controle hormonal. Quais são os hormônios envolvidos nisso? Existe um hormônio chamado ADH, né? Esse hormônio ADH é conhecido como vasopressina, tá? Então, ele é um hormônio antidiurético. Ó, eu vou chamar o hormônio de anti-xixi. Antidiurético é anti-xixi. Pronto, memoriza aí um macete para você. Anti-xixi. Por que anti-xixi? Porque quanto mais hormônio você tem desse, menos xixi você faz. Anti-xixi, antidiurético. Esse hormônio é produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, tá? Na hipófise posterior, na neurohipófise. Beleza? Exemplos, vamos raciocinar aqui. Em dias quentes, quando se perde muita água, significa que aumentou o DH. Não é verdade? Aumenta o ADH. Então, quando está muito calor, né? Quando se perde muita água, você tende a aumentar o hormônio antidiurético. Certo? Vamos usar o raciocínio seguinte. No frio, por que você faz mais xixi? Porque você transpira menos. Entendeu? No frio, você faz mais xixi porque você transpira menos. No calor, comparado ao frio, você faz menos xixi. Por quê? Porque você transpira mais. Você perde água pelo suor e perde água pela respiração também. Entendeu? Aí a letra B aqui, ó. Quando a pressão osmótica do sangue aumenta, ou seja, ocorre a diminuição de água, você está desidratado, a urina diminui e se torna mais concentrada, ou seja, mais escura, mais amarela. Tá vendo? Eu vou ler de novo aqui, ó, para você. Quando a pressão do sangue aumenta, ou seja, diminui a quantidade de água no seu sangue, porque você está desidratado, a urina tende a diminuir. Ou seja, ela fica mais concentrada. E aí, seu xixi sai daquele amarelo, igual esse amarelo que está aqui, que eu estou grifando. Tá? Beleza?
Aí o C. Quando se bebe muita água, a pressão osmótica do sangue cai e a produção de ADH fica inibida. Resumindo, quando você toma muita água, né, você diminui, você deixa o seu sangue mais diluído, né, a pressão osmótica cai e a produção de ADH fica inibida. Você tomou muita água, então se inibe o ADH, inibe o anti-xixi, ou seja, aí você começa a urinar, certo? Então, mais ADH, menos urina. Menos ADH, mais urina. Pessoas que tomam bebida alcoólica, eu não sei se é o caso de vocês, se vocês são muito jovenzinhos ainda, né? Não sei se tem esse hábito aí, talvez sim, ou talvez não me interessa. Ó, a questão é, quando uma pessoa toma bebida alcoólica, o álcool inibe o ADH. O ADH aumenta a produção de urina. Entendeu? Na verdade, assim, a inibição do ADH. Então, aquela pessoa que toma bebida alcoólica e daqui a pouco começa a sentir vontade de fazer xixi, é porque o álcool está parando, está inibindo a produção de ADH. Então, ó a seta para baixo. Menos ADH significa o quê? Mais urina. Certo? O que é ADH? Anti-xixi. Certo? Beleza? Em algumas pessoas a cafeína funciona assim, tá? Presta atenção em você. Tem gente que... o álcool é para todo mundo, tá? O álcool, a princípio, é para todo mundo. Tomou álcool, diminui o ADH, aumenta o xixi. Por isso que a pessoa tem ressaca. Sabe o que é ressaca? É desidratação. Tá? Ressaca é desidratação. Belezinha? A pessoa fica desidratada. Ok? Qual que é a cura da ressaca? Tomar água. Beleza? Toma bastante água, se reidrata. Então, o álcool inibe o ADH e o ADH aumenta a produção de urina. Beleza? Tá. Vamos lá. A cafeína em algumas pessoas também, tá, gente? Em algumas pessoas, a cafeína ela tem a tendência de diminuir o ADH. E a pessoa faz xixi. Então, quando você tomar café, começa a prestar atenção no seu corpo. Você vai dar vontade de fazer xixi. Tá, beleza. Então, resumindo, menos ADH, mais urina. Mais ADH, menos urina. Bom, aqui só uma descrição, né, da minha fala, Ó, para a hipófise, não liberar ADH é necessário. Baixa pressão osmótica, grande ingestão de água, corpo bem hidratado, sangue diluído. Na ingestão de bebida alcoólica, inibe o ADH, diminui a reabsorção de água, a urina fica mais diluída e a pessoa sente sede após a perda hídrica. Beleza? É só uma descrição aqui do que eu falei. Fechou? Tá, eu vou avançar então. Eu vou mandar o slide para você daqui a pouquinho, não sai não. Distúrbios do sistema urinário. Infecção urinária, né? A pessoa pode pegar até via relação sexual, seja lá o que for, uma bactéria, né? Cistite, que fala. Envenenamento por mercúrio, né? A pessoa está comendo salmão aí, sei lá, o peixe, alguma coisa que tinha mercúrio. Tinta, né? Lesão, tomou uma pancada, um chute, um atropelamento, caiu de bicicleta, de moto. Tumor, né? Pode ser câncer, né? No caso. Pedras, litíase, né? Cálculos renais. Isso aqui é fator genético também, tá? Você tem pessoas na família com cálculo renal, então começa a tomar mais água do que você deveria. Paralisia renal. Eu vi uma criança no hospital que ela tinha... ela cresceu, mas o rim não cresceu. Ou seja, o rim dela não acompanhou o desenvolvimento do corpo. Ela teve que fazer transplante renal. Problemas cardiovasculares, o rim ajuda a controlar a pressão sanguínea, né? Ou glomerulonefrite, doença autoimune que os anticorpos começam a atacar os néfrons. Ok? Tá. Hemodiálise é a filtragem artificial do sangue. Então, tem uma máquina que vai filtrar o seu sangue quando o seu rim não funciona direito. Só que você vai ter que ficar no hospital constantemente, né, pelo menos 3 vezes por semana, passar uma tarde inteira lá, o dia todo, sentado numa máquina onde seu sangue é removido do seu corpo, né, conectado nos 2 braços. No braço esquerdo, o sangue vai, ou direito, não sei, o sangue é mandado para a máquina, e aí da máquina ele filtra e volta pelo braço direito, ou vice-versa, entendeu? Então, e transplante renal é a paciente que vai, né, substituir o seu rim que está doente. Aldosterona. Existe outro hormônio também chamado aldosterona. A aldosterona
né, é produzido por essa glândula aqui, ó, suprarrenal. Em cima do rim você tem uma glândula chamada suprarrenal ou adrenal. Você está vendo aqui, né? Então o que acontece? A aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio. Deixa eu te explicar uma coisa, então. Quando sua pressão está baixa, né, o seu fígado imediatamente começa a produzir um hormônio chamado angiostensinogênio. Esse angiostensinogênio, ele na presença do rim, de uma enzima, né, o rim libera essa enzima chamada renina, então ele vai transformar o angiostensinogênio em angiotensina. Tá? A angiotensina, ela estimula a glândula adrenal a produzir aldosterona. Para quê? Para aumentar a reabsorção de sódio. Eu vou repetir aqui se você achou complicado. Quando sua pressão está baixa, quando sua pressão sanguínea está baixa, né? Quando está faltando sódio no seu corpo por algum motivo, o que acontece? Imediatamente, né, o seu fígado produz angiotensinogênio, o seu rim imediatamente produz renina, a renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina. Essa angiotensina, ela promove vasoconstrição, ela vai contrair seus capilares sanguíneos junto com a aldosterona, certo? Que, consequentemente, vai promover a reabsorção de sódio, certo? E aí, o que acontece? Quanto mais sódio tem no seu corpo, mais reabsorção de água você tem. Você fica hipertônico. Lembra que você fica hipertônico? E se você comer muito sal, seu sangue fica hipertônico e você começa a reabsorver água. Certo? Assim, nas células. Entendeu? Certo? Angiotensinogênio vira angiotensina na presença da renina que foi produzida pelo rim. A angiotensina contrai os vasos, manda para adrenal e a adrenal libera o hormônio aldosterona. E a aldosterona, consequentemente, vai promover a reabsorção de sódio. Tá, muito bem. Certo? Falta um hormônio aqui que eu não coloquei, é o fator natriurético atrial. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho, ó. O hormônio chamado natriurético atrial. Aqui, ó, vou escrever ele aqui. O seu coração, quando você está conhecendo... Olha que coisa fantástica, né? O rim participando, né, da produção de hormônio, certo? Aí o coração, ele vai produzir um hormônio chamado fator natriurético atrial. O que é o fator natriurético atrial? É um hormônio que estimula o quê? A excreção de sódio, tá? Então, seu coração, ele produz um hormônio chamado fator natriurético atrial, que estimula a excreção de sódio. A aldosterona, ela promove reabsorção de sódio. E o fator natriurético atrial do coração estimula a eliminação de sódio. Ah, professor, por que então que a pessoa tem hipertensão? Por que é isso? Cara, porque o seu estilo de vida, o estilo de vida da pessoa, ele fica ingerindo mais sódio do que deveria, né? Ele vai comer algum alimento, ele mergulha o sushi, ele mergulha no shoyu, né? Então você está ingerindo mais sódio do que você deveria. Beleza? Então, o fator natriurético atrial, ele promove a ação contrária da aldosterona, tá? A ação contrária da aldosterona. Belezinha? Tá. Perguntas? Alguma perguntinha?